Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala galera, aqui é a Flor e esse é mais um episódio do Love the Problem. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que tá meio que na sombra da agilidade, por assim dizer. E não tô falando de nada muito místico, muito difícil de entender, mas sim daquelas partes que são invisíveis e acabam afetando o real impacto da agilidade nas organizações. A gente vai discutir como a agilidade, sem uma cultura de resultados, não se sustenta. E para isso, tenho dois convidados incríveis. Acho que depois que a gente começou a postar, trazer com vídeo e tudo mais, né? Para quem não sabe, a gente também tá publicando nossos episódios no YouTube, para quem quer assistir. É a primeira vez que vocês estão aqui, então sejam bem-vindos a Kemi CFC, Carlos Felipe Cardoso. E vou pedir para vocês se apresentarem para quem tá ouvindo e assistindo a gente, por favor. Obrigada. Obrigada, Flor, mais uma vez aqui. Muito obrigada pelo convite. Bem, eu sou a Kemi. Eu atuo como líder da área de pessoas aqui na Nauer K21. Eu sou e estou em Salvador. Agora eu posso brincar, né, que dá para ver um brilhinho assim, não é um glow natural que eu tenho. Provavelmente é um sozinho de calor da terrinha. Eu sou mãe de uma menina cheia de energia, de 6 anos, sou psicóloga de formação e acho que estou aqui na Nauer K21 há quase 4 anos. Eita, né? Pois é, olha isso. Há um tempo. Uns 20, não? Que a gente trabalha junto. Eu acho que tem mais. Eu ia falar que eu acho que tem mais, que quase eu que tô beirando aí os 3, 4, indo pro quarto ano. Pois é, então, há um tempo. A gente começa a falar assim, depois de uma certa idade, a gente já até começa a falar há um tempo. Isso. Há um tempo. Acho que é um resuminho, é esse, né? CFC. Boa! Prazerzaço estar aqui, galera. CFC, Carlos Felipe, né? Cardoso. Acho que prazer sempre estar aqui. E esse assunto é um assunto bem dos polêmicos, assim, Flor. Digamos assim, história da moda dos últimos 3 anos aí. Então, temos tido várias vezes essa conversa para lá e para cá, né? Ou seja, mais focando no resultado de negócio, mais falando dos próprios erros, aprendendo com os próprios erros, e digamos assim, a própria agilidade e os principais estereótipos que vieram junto. Então, legal, muito legal. Tema quente aqui pra gente conversar. Você sabe que a gente lê muita coisa, né? Então, nos últimos tempos, muito provavelmente quem tá ouvindo a gente já deve ter ouvido falar sobre a gente fez um episódio, né, que o tema era agilidade morreu, não morreu, como é que tá, o que funciona, o que não funciona. Então a gente vai explorar um pouquinho mais esse assunto de uma perspectiva muito de cultura. E aí vai fazer todo sentido o CFC e a Kemi aqui com a gente, vocês vão entender conforme for acontecendo. Mas já pra gente começar, quando a gente fala de agilidade, eu acho que esse é um questionamento de muita gente. A gente tá realmente entregando valor ou a gente tá só aplicando processo, cerimônia, uma coisa assim meio sem propósito, né? O que vocês acham? Vou me arriscar, hein? Aqui, eu acho que depende de quem está fazendo, o que está fazendo e qual o contexto que está fazendo. Então, qual é a verdadeira agilidade sendo aplicada ali? Não, é aquela agilidade vazia. Então, o que é que eu quero dizer com isso, né? Então, não é estar pegada no método e aplicar um framework, um método em qualquer lugar, sem olhar o contexto, só aplicar uma cerimônia, pensando no processo pelo processo, independente do que está buscando. Então, perdi a clareza do valor, perdi a clareza do resultado que eu estou buscando e estou presa no processo. Eu quero virar ágil, eu quero fazer um processo ágil, eu quero fazer rodar Scrum, eu quero ter um Kanban aqui montado de pé, mas tá, e no final das contas, o que é que se quer a partir de tudo isso, né? Qual o verdadeiro valor que está se entregando, qual o resultado que está buscando. Então eu acho que a partir do momento, né, que a gente tem aquele olharzinho, opa, qual o final, onde a gente está querendo chegar, é que a gente começa a se aproximar do que a gente está fazendo de fato. Perfeito. Eu acho que assim, como essa é uma pergunta que ela atinge vários níveis, ela vai atingir várias necessidades diferentes também, certo? Quando a gente fala de agilidade e a gente está falando com o board de uma empresa,
A palavra, normalmente, ela vai ter a ver com aprender mais rápido, entreguei alguma coisa e consigo pivotar mais rápido, maximizei o retorno sobre o investimento, que é coisa de valor presente, valor futuro. Tem um conjunto de necessidades, se você está falando no âmbito organizacional. O que você fala de agilidade? Cara, essa foi a promessa, certo? Passou aqui um grande reporte de estratégia que falou que, cara, a gente precisa ser mais ágil porque a gente leva um ano para entregar alguma coisa e se a gente levar um mês, a gente vai potencializar os resultados. Legal, necessidade válida. Mas aí, deixa eu sair para outra ponta agora. Tem um monte de gente que olhou para aquilo e falou, caraca, eu vou ter mais voz, eu vou conseguir trabalhar mais multidisciplinar, eu vou conseguir ser mais ouvido, eu vou parar de só fazer alguma coisa, né? Porque também são necessidades válidas, de tipo, quase que uma esperança, certo? Um desejo aqui, inclusive, de trabalhar num ambiente mais legal, mais colaborativo, mais saudável, etc. Aí, para tapar esses gaps, por exemplo, é normal que as organizações tapem esse gap, digamos assim, né? O gap, pelo menos assim, tentem alinhar as necessidades da organização com as necessidades dos seus indivíduos ou desejos dos seus indivíduos, como? Bota aqui a bicicleta de rodinha, também conhecido como algum framework, que resolva todos os problemas. E quanto mais resolver numa imagem só, melhor. E afinal de contas, você pode instalar na empresa, certo? E a discussão vira sobre isso, sobre se eu estou sendo ágil, se eu estou fazendo trem lá do Safe, se eu estou fazendo a PI Planning está bem feita, QBR, e bota aí todos os nomes corporativos que você imaginar. O OKR foi batido ou não foi batido, etc e tal. Mas em algum momento, essas necessidades, e a gente vê bem isso, seja do negócio, seja das pessoas, seja dos dois, não estão sendo resolvidas. E a gente está tapando o buraco com o quê? Tome mais método, tome mais processo, tome mais checklist para saber se eu estou fazendo. O que está por trás disso talvez seja aquela velha vontade de conseguir controlar tudo através de um checklist e muito, né, tipo, muito preciso, muito claro, para saber, no final das contas, se está sendo bem feito ou não, através de um checklist simples que me dê esse reporte claro. Talvez não seja tão trivial assim, né? Então, se eu bem entendi aqui, a gente tá falando que o que vai mudar tudo, que nem a Kemi falou, depende, né? Então, o que vai mudar tudo entre entregar valor de fato ou aplicar por aplicar, seja lá qual framework, coloque aqui o nome que vocês preferirem, é muito uma clareza das necessidades e de como a gente pretende atendê-las e, assim, sucessivamente gerar valor, né? Então, tô aqui montando as pecinhas na minha cabeça do que vocês falaram. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção, que você mencionou, CFC, que foi sobre, aí quer entregar mais rápido, quer resolver mais rápido, quer alguma coisa, mais velocidade, enfim. O que acontece? Eu acho que... Primeiro, eu acho que é um equívoco muito grande que existe em relação a quando a gente fala sobre agilidade, que é a questão do mais rápido também, né? Achar que é sobre ser mais rápido. E aí eu acho que, eventualmente, a gente acaba caindo num buraco ali, num lugar meio obscuro, quando a velocidade, ela de fato acaba sendo mais importante que a direção. O que acaba rolando, né? Porque a gente fala do mais rápido, mais ágil, mais rápido, e acaba sendo um pensamento um pouco equivocado. O que rola quando, de fato, coloca a velocidade em primeiro lugar, em detrimento da direção que a gente tem que seguir de fato? Boa. Vamos ainda tentando manter na coisa das necessidades e do, né, tipo, que a gente estava falando agora há pouco. Imagina o seguinte cenário. Sou um CTO, sou cobrado por entregas. Hoje minhas entregas levam um ano, eu tô sempre naquele maldita, né, tipo, discussão de se o orçamento vai dar, não vai dar, gastou mais, tá atrasado, tá devendo, mão em cima, etc e tal. Entregar mais rápido é a minha necessidade. Os times que estão rodando esse tal de ágil são meus? É isso que eu quero. Tá, mas tem alguém cobrando valor? Tem, mas isso aí não tá no meu BSC. Isso não tá na minha meta. Eu tô precisando entregar mais rápido para tirar essa galera que tá enchendo meu saco, que a gente, como TI, não entrega. É uma necessidade válida. Mas qual é o valor que está se buscando com essa tal agilidade que está sendo falada na organização? Qual o problema que eu quero resolver? É esse. Qual que foi alinhado? É um pouco do lance que eu estava comentando disso. Se a gente não alinha bem as expectativas e necessidades que são de fato o foco, tem muita organização que o primeiro foco é a gente levava um ano para entregar, agora a gente leva 3 meses. E aí, é para comemorar ou não é? Talvez seja, porque já deu um salto tão grande, certo? Saímos de 12 para 3 meses, tá lindo. Porra, isso habilita uma série de outras coisas. Mas é só isso? É entregar abrindo mão de qualidade? É entregar, aí vem o, né? Quais os outros?
coisas, porque não é só no domínio velocidade aqui. Se fosse entregar mais rápido, eu podia estar entregando porcaria mais rápido. Só entrega com um monte de bug, entrega com um monte de coisa. A gente priorizou as melhores coisas, a qualidade técnica está bem feita, a gente entregou, e veja bem, eu não estou falando que ninguém, por exemplo, vai fazer uma vez na vida ou outra, não vai fazer uma hora extra. Mas se, para entregar em 3 meses, a galera trabalhou 90 horas por semana, vai ter gente batendo biela, e nada sustentável no longo prazo. Então, assim, quais são os outros indicadores, além só de velocidade que vem junto? Acho que não é dizer que a gente não quer ser mais veloz, mas quando a gente coloca a direção aqui, o importante não adianta nada ser mais veloz produzindo quádruplo de bug, por exemplo, e priorizando a coisa errada, e o negócio não para de pé. É isso. É uma visão que não está ligada aos 4 domínios, que a gente tanto fala há tanto tempo lá, negócio cultural, organizacional, técnico. Né? Eu acho bacana, como você trouxe, né, CFC, da necessidade de ter uma visão ampla. Né, aquela visão mais sistêmica sobre do que está sendo entregue, o porquê que está sendo entregue, né, e o como está sendo entregue. Né, e aí eu acho que a gente vai olhar, quem está questionando isso está lá no nível mais estratégico, está no tático, está no operacional, tem a visão do todo. Então, para garantir que a gente tenha, de fato, um alinhamento, né, da velocidade com outros aspectos também, para estar de olho. Não, tá entregando rápido, mas está entregando o que a gente de fato precisa? Tá entregando, né, de fato com qualidade? Então, acho que tem um ponto bacana do que você trouxe, é essa necessidade de olhar outros aspectos e também, talvez, ali. Vamos ter clareza que se a estratégia tá alinhada aqui, se tá todo mundo sabendo, se o time tá sabendo, né, tem clareza aqui dentro do time também, para não ficar só a lógica da velocidade, às vezes o time perde a capacidade até de questionar. É isso. Mas, de novo, não sou contra quem ataca, porque às vezes é o combinado. Tava entregando em 1 ano, se conseguir entregar em 3 meses já vai dar. Mas não é a qualquer custo, tá? Eu acho que esse é importante. Tem um jogo combinado e que muitas vezes ele não transpassa a organização inteira. Foi combinado em alguma sala, virtual ou não, e o que chega lá na frente é que tem que rodar o processo do jeito XYZ e assim, se Deus quiser, ou se você não acredita em Deus, né? Bota pro éter, que vai resolver e vai ter agilidade do outro lado, seja lá o que isso for. Esses critérios de sucesso, quando a gente está falando de agilidade, são bem importantes. A direção tem muito a ver com isso aqui, para não deixar a Flor a sua pergunta sem resposta. Qual é o critério de sucesso? Qual é a direção desejada? É gerar mais valor, por exemplo, adquirir mais clientes, diminuir a reclamação e fazer isso de um jeito que a gente consegue ter uma velocidade maior de resposta, porque senão a gente demora muito para aprender. Ótimo. Temos um frame agora para combinar o jogo. O que vocês acreditam que seja... Eu não sei se a palavra vai ser empecilho, mas o que tá atrapalhando chegar nesse lugar, assim, eu acho que empecilho talvez seja uma boa palavra, né? Que tá impedindo que a empresa de fato, a organização de fato consiga ter essa clareza desses critérios e tudo mais. Vou fazer uma cara de pau agora aqui. Acho que pra gente responder essa pergunta, a gente tem que falar antes sobre o conceito de sombras. Porque, né? Cultura e sombras são assuntos que andam meio perto. E nada mais, né, correto do que pedir para um especialista falar de sombra, porque esse conceito não vem da agilidade. Por favor. De onde vem, Akemi? Vamos lá, né? Então, também não sou um especialista em Jung, tá? Então, se tivermos em Jungianos aí me ouvindo, por favor, depois podem aqui, né? Se estiverem no YouTube, deixa comentários ou procurar a gente nas redes para vir aqui falar, olha, deixa eu complementar aqui essa ideia, tá? Então, o conceito de sombra nasceu lá com Jung, né? Então, vem da psicologia analítica, né? Então, trazendo um pouquinho daqueles aspectos que estão ali escondidinhos, reprimidos, fazem parte da gente, né? E que por mais que muitas vezes estejam num lugar inconsciente, às vezes eles escapolem e aparecem, né, no nosso dia a dia ali, né, trazendo alguns aspectos que a gente pode julgar como negativo ou não tão agradável assim, né? Então ele é aquele aspecto ali mais em um segundo plano, mas que também opera, né? Então depois de Jung, vários outros teóricos, várias outras áreas usaram também do conceito de sombra. Não, às vezes usando essa mesma terminologia, às vezes até adaptando, né? Então, se a gente for olhar, eu vou até convidar daqui a pouco o CFC para falar sobre o Spiral Dynamics, né? Eles usam ali a zona de sombra em uma perspectiva de evolução da consciência e também de estágios evolutivos que dá para extrapolar para as empresas, né? Para as organizações, que ali também tem zonas de sombra. Então, são inúmeros estágios evolutivos que, uma vez que se passe para um estágio evolutivo, também tem outras zonas de sombra que vão aparecer ali.
né, que precisam ser integradas para que a gente continue evoluindo, né, e faz parte, não é algo, oh meu Deus, uma zona de sombra está ali, ela existe, né, e tomar consciência é um primeiro lugar, né, é importante para que a gente saiba que ela pode existir, que é um risco que a gente corre ali, opa, se ela está inconsciente, a gente vai correr mais risco, porque o indivíduo tem aquela sua zona de sombra, né, ninguém é perfeito, e as organizações também, né, as organizações são feitas de pessoas, então as zonas de sombra vão aparecer em sistemas compostos de indivíduos. A gente olha para Barrett também, né, ali ele traz os valores limitantes, aquelas crenças limitantes dentro da questão cultural, né, que as culturas organizacionais também tem aqueles valores que podem estar ali operando no lugar de, olha, não é o que está explícito, não é o que a gente está falando, mas está ali, né, naquela cultura imperando e também influenciando nos comportamentos. E aí, tentando fazer uma cola aqui, né, se a gente tem uma série dessas referências bibliográficas falando sobre, graus de evolução, graus de consciência, e do outro lado, você está falando que é uma transformação de alguma forma ágil, porque se a organização está tentando ficar mais ágil, de alguma forma está se transformando ou evoluindo, que seja, de alguma forma, naturalmente a tua cultura vai ser um elemento, e essa tomada de consciência ela vai ser um elemento limitante, sabe? Exemplo, vamos nos tornar mais ágeis, vamos fazer aqui uma discussão de gestão por resultado, OKRs, e disso a gente já vai priorizar o principal problema que a gente quer resolver, 15 dias e, vai ser um espetáculo. Gente, quem disse que as pessoas querem trabalhar orientadas a resultado? Que elas estão confortáveis com isso. Que elas sabem fazer isso. Mas assim, se eu perguntar para alguém se sabe trabalhar orientado a resultado, só tem uma resposta retórica. Sim, claro que eu sei. Não, super. Gerar resultado é meu sobrenome. Tá aqui, ó. Tamo junto. Quer ver uma zona de sombra de organizações que já estão mais maduras, muitas ditas ágeis e tal? Bota na mesa um conflito desse dizendo que o número dos times A, B, C foram ruins. Não, mas tá todo mundo, feliz. Tá todo mundo, cara, o lead time deles diminuiu. Sim, a gente não tá falando sobre lead time, a gente falou que o resultado de crescimento de clientes não foi nem 50% do esperado. Não, mas a gente fez isso. Aí começa a vir um monte de... Gente, pelo contrário, é um conflito saudável. É tipo, a gente prioriza essas iniciativas e não gerou resultado. Se não trouxe resultado, o que a gente aprende com isso? Porque erramos segmento de público, erramos... Essa discussão, em alguns ambientes, ela toca um cenário ali que é uma zona de... Você pega os Spiral Dynamics, é a zona de sombra da fase 6. Todo mundo é uma grande família. Lá no Reinventando Organizações, é a fase verde, né? O verdão. É muito colaborativo. Como assim? Você vai falar que alguém errou? Não. Gente, é só uma discussão sobre resultado. Que, aliás, na fase anterior, era super orientado ao resultado. É o laranja do Reinventando Organizações. É a fase 5, se eu não me engano, do Spiral Dynamics. Eles só vão falar de resultado. É na veia. O laranja do Reinventando. É tipo, cara, é resultado na veia. Tem muita gente que associa, tá ouvindo aí, talvez a banco de investimento, Lobo de Wall Street, metas agressivas e tal. As fases são ditas evolutivas. Tu não joga fora o que tem bom da fase anterior. O que é bom, você mantém. Você evolui, possivelmente menos tiro, porrada e pomba, etc e tal. Mas aí parece que ficou tão familiar, que não precisa mais olhar para o resultado. Não precisa mais... Não, isso aqui é apontar dedo. Tá aí a zona de sombra. Claro, então assim, muito fácil você tentar resolver isso do jeito organizacional, certo? Tem toda uma governança desenhada aqui para explorar. Tem reunião de resultado todo mês. Cara, ninguém abre a boca para trazer um negócio na reunião de resultado. Porque, eu vou falar, Flor é minha sister aqui. Não vou falar do produto da Flor. Não posso. É aquela harmonia artificial danada. É sombra. E aí, naturalmente, temos problemas na mesa. Gente, eu adorei esse conceito, essa construção da zona de sombras, porque eu acho que tem até uma questão de honestidade da gente olhar e falar, eu tenho minhas questões e elas vão... Eu tenho, o CFC tem, a QM tem, essas questões vão ser diferentes, provavelmente vão juntar, vão virar questões da organização e isso vai impactar o meu resultado. Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa olhar para isso. Eu achei isso muito legal. E aí, isso me faz pensar, até no início, quando a gente estava falando, a gente está realmente entregando valor, a gente está apenas aplicando algum processo, que pé que está essa questão da agilidade, e aí a gente chegou no lugar da cultura, então a cultura impacta a entrega de valor, porque no final das contas são vários fatores que tem por trás que vão atrapalhar isso, e como que vocês percebem que a gente pode lidar com isso na prática, assim,
Não resolver as zonas de sombra de todo mundo, que haja terapia para fazer isso, mas eu digo, numa visão mais sistêmica, até como a Kemi falou, como que a gente deveria ou poderia olhar para esse tipo de situação, já entendendo que a cultura impacta o resultado, então, como a gente deve se comportar nesse tipo de situação, sabe? Em primeiro lugar, não ter medo de problema, né? Que o CFC falou ali, né? Não é negar ou não, né? E como você trouxe também, né? Acho que Não, aqui a cultura é ótima, tá na parede, inclusive. Pois é, nossos valores são perfeitos, todo mundo pratica, né? Não tem um ponto aqui de dor, é tudo lindo, eu acho que é esse lugar de não ter medo de falar, não, nós temos aqui algo que pode melhorar, que precisa ser resolvido, é identificar as dores e não ter medo de falar sobre. Acho que esse é um ponto importante, ter a capacidade, não ter medo, a coragem de falar sobre o que precisa melhorar, quais são os pontos de dor, onde é que está ali um problema a ser resolvido. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante e acho que isso se aplica para além da cultura, né? Para qualquer situação dentro de um desafio que uma organização está vivendo. E quando a gente vai olhar, aí eu acho que eu tenho um ponto muito importante que é o lugar da liderança, né? Qual o nível de maturidade dessa liderança para lidar com esse tipo de confronto ali? Vamos se confrontar com o problema, com a situação, com os desafios que a gente está vivendo. Então, acho que tem um nível de maturidade, de consciência e também de coragem que a gente precisa ter dentro das organizações para lidar com questões culturais e de mudanças e de melhorias e de transformações, né? Acho que isso é importante. Fazendo uma cola aqui, dos diferentes níveis, inclusive também, de necessidades que a gente falou no início do episódio, coisa importante, não tem uma cultura boa e uma cultura ruim. Isso é uma lição aprendida em muitas empresas que a gente já passou como consultor. Tem cultura. E tem onde a gente dá match, né? Com cultura. Porque tem valores que eu gosto, tem valores que eu não gosto. E, cara, tira porrada e bomba é o tipo de lugar que eu curto mais trabalhar. Apesar de performar bem numa cultura de tiro, porrada e bomba. Já vivi na vida. Mas não é o lugar que eu quero morar como um colaborador, certo? Não é ali. Isso é uma necessidade individual super válida. Porém, entendendo cultura, qual é a cultura desejada, manifestada, etc., o que a gente quer evoluir e o que eu estou buscando, por exemplo, quando eu falo de agilidade. Porque, por exemplo, se a gente quer diminuir o lead time, quer aumentar o grau de colaboração para poder tirar as filas e etc e tal. E do outro lado, eu tenho um monte de artefato cultural, inclusive. Estou falando aqui de artefatos de gestão, certo? Por exemplo, um BSC super cilado e que manda as pessoas terem métricas de produtividades de tickets respondidos. Boa sorte para você tentar aumentar a colaboração, porque você tem elementos de tangibilização da cultura que empurram para o contrário do que a tal agilidade estava falando. Então, grandes bancos, todos os grandes no Brasil, por exemplo, sofreram desse tipo de discussão. Se eu não mexer nos artefatos de gestão, de cultura aqui, você não vai conseguir alcançar um determinado evolução, um determinado salto que você estava buscando dentro dessa transformação para um mundo mais ágil. O assunto cultura, se for relegado a segundo plano, vai bater na tua porta todo dia, porque ela tá ali, certo? A brincadeira do cultura, né, como a estratégia no café da manhã, é mesmo, porque, então, vem junto, normalmente, você transformar alguns artefatos que vão bater na cultura. É o teu orçamento, é o teu modelo de metas, né, objetivos individuais ou metas individuais. A parte de remuneração, muitas vezes, né? Então, como as pessoas são reconhecidas e remuneradas, e às vezes está no lugar de reconhecimento formal e informal. Quem é que é progredido, quem não é, vai para um lugar de muitas vezes quem é que recebe aquele reconhecimento público também. Então, tudo isso acaba batendo, né, em aspectos de cultura e aonde se quer ir, onde se quer chegar e os artefatos que se tem, né? Aí, pegando o gancho, então, acho que batendo todo no liquidificador, acho que uma das principais zonas de sombra da liderança é muitas vezes relegar o assunto cultura. Isso é problema lá do RH, isso é problema lá do meu departamento de cultura. E não entender que tu tá o dia inteiro nadando de repente para um lado e você tem um monte de artefatos de gestão empurrando para o outro, porque você não está ativamente discutindo, por exemplo, num fórum de C-level ali, num comitê do board, sobre isso. Esse é um assunto importante de estar sendo discutido.
talvez não seja o que move o ponteiro de maneira mais ágil, certo? Porque quando a gente fala de cultura, mas eu tenho certeza que é um que está atrapalhando, gerando entropia se você não discute. Esse é o grande ponto, né, do equilíbrio aqui. Tá te levando pro lado oposto, muito provavelmente. Eu adoro quando a gente fala de cultura. Eu aprendi com, enfim, uma pessoa com quem eu trabalhei, que eu admiro muito, e ele dizia assim, que cultura era o pior comportamento aceitável dentro de um determinado ambiente, né? Então é isso, se aquilo ali tá sendo aceito, muito provavelmente aquilo vai ditar como as coisas são na prática, e não que tá na parede, estampado, e etc e tal. Teve uma coisa que você falou sobre performar, sabe? Daí eu não vou performar bem, né? Na perspectiva de time e tal, e depois falou de liderança. Eu tô tentando fazer aqui concatenar as ideias do impacto, né? Então a gente já entendeu que existe o impacto da cultura organizacional na entrega de valor. Supondo que a liderança tá com um problema de cascatear isso, de levar, continuar disseminando aí a cultura de fato, vai impactar no time que não vai conseguir entregar valor. Por mais que siga todo e qualquer processo ágil de qualquer framework que seja, que fenômeno que a gente começa a observar quando os times não estão seguindo tudo à risca, estão fazendo tudo direitinho, mas mesmo assim não estão conseguindo gerar valor? Vamos por parte. Primeira coisa, assim, vou começar de novo do indivíduo. Engajamento, certo? Se você tem uma noção de valor clara, digamos que seja entrega, que seja mexer num ponteiro de negócio, de resultado, que seja o que for de valor que você quiser. Se as pessoas estão lá se matando de trabalhar e não vem nenhum tipo de reconhecimento do valor, pode ser aquela, sabe, happy hour de sexta-feira, a galera sair para tomar uma, ferrou. Você vai bater no engajamento das pessoas. Então, olhando numa perspectiva aqui mais micro, no nível do indivíduo. Vale isso, a mesma coisa acaba acontecendo pro time, certo? Fica aquele clima de bosta dentro do time ali, a coisa. Mas, de alguma forma, isso está batendo no aspecto organizacional. Quantas vezes a gente ouviu lideranças, seja médias, seja altas lideranças, dizendo: cara, meu time tá performando abaixo. Às vezes tá entregando pra caramba, entregou o que nunca entregou na vida. Aquela sensação de subótimo, de não tá indo. Por quê? O que tá acontecendo? Por que isso não tá claro e não é uma discussão na mesa? Talvez tenha alguma coisa de ruído ali no meio acontecendo. De novo, não tem uma solução só, simplista, mexe nisso que vai resolver tudo. Não, mas tem alguma coisa no sistema operacional da tua empresa, e a cultura tá lá dentro, que provavelmente está atrapalhando. É um grande diagrama, um loop causal, né, que você vai ter que fazer. Tipo, cara, aonde que eu vou intervir? Ou aonde que eu vou ter que intervir aqui? E provavelmente é em mais de um lugar. E o que a gente vai priorizar? Eu curto muito a discussão de cultura quando ela vem nesse ponto maior, assim, porque tem um monte de artefato. Tem empresa que é muito boa de bater meta, só que a meta é anual. Aí a galera só se esforça para bater a meta uma vez no ano. Quantas foram as vezes que a gente, como consultoria, trouxe um cenário de primeira ação, reduz o ciclo da meta, que agora não vai ter uma meta no ano, vai ter 4, 5, 6, 10, 12. Inclusive diminui o peso que tem da cobrança de quando a meta não é batida. Pronto, eu estou elevando para um cenário mais contínuo, certo? Menos waterfall, se você pensar na meta anual, e mais contínuo. Isso é agilidade? Talvez não esteja no livro do Scrum, do Safe, do Kanban, mas e aí? É ou não é? E a cultura das pessoas é sobre bater meta, elas vão trabalhar. Aos poucos eu estou transicionando elas para uma gestão de resultado mais fluida. Claro, se vier na base do chicote, já é sustentável, certo? Tem que vir com algumas outras intervenções, mas só para exemplificar aqui como talvez dê para usar algo que a gente já é bom, mas que vai virando para, em vez de se matar em dezembro, né, para bater a meta do ano, por que não tentar trazer isso para uma lógica mais contínua, mês a mês, e que as pessoas nem vão gritar, não. Tem que tomar um outro cuidado, porque as pessoas, se quiserem, vão querer trabalhar no ritmo de dezembro o ano inteiro, certo? E aí é onde tem que entrar o guardrail para evitar isso. Eu sei que vocês têm conhecimento e vivência na prática com essa questão de como existe essa conexão da cultura e da agilidade, da forma como a gente trabalha. Eu queria contar um pouquinho, que vocês contassem um pouquinho de como é hoje, assim. Eu não sei se pode contar um pouquinho de como que fez para funcionar, como que foi na prática, trazer esses incrementos aí, esses movimentos para que as pessoas de fato entendessem o que é uma
cultura de resultado, olhar para gerar resultado. Enfim, queria cases. Queria que vocês contassem um pouquinho da realidade de vocês. Bom, eu acho que vou falar um pouquinho do que a gente vive até na Nauer, né? Que é ter OKRs. E OKRs tá ali, né? Quando eles são amplamente divulgados. A gente tem todas as estruturas dentro da Nauer ali, né? Então as pessoas têm um convite aberto, o check-in é aberto, todo mundo tem visibilidade dos OKRs dentro da Nauer, né? Então, eu acho que isso já traz essa cultura de resultado para lá. Então, falar sobre métricas, falar sobre resultado, falar sobre como as coisas estão indo num fórum muito aberto e colaborativo já é um excelente passo, uma vivência que traz essa naturalidade, esse olhar para resultado de forma constante. Quinzenalmente, a gente tem ali o check-in de OKRs, né? Com as lideranças dos OKRs, com lideranças de time, todo mundo. O convite está aberto, né? Para as pessoas participarem e entenderem de forma clara como sua atuação no dia a dia impacta ali naquele OKR que está sendo buscado, naquele objetivo que está sendo buscado e na estratégia, né, da empresa, da Nauer, né, da consultoria naquele momento. Peraí, para esse ciclo aqui, para onde eu devo olhar? E qual a conexão do que eu estou fazendo no meu dia a dia com aquele resultado? Esse eu acho que é um artefato que é uma ferramenta, um artefato, um método que se coloca ali no dia a dia, né, que quando rodado muito bem, funciona muito bem como um artefato, inclusive de cultura, né? Tá ali, tem o check-in, tem a cerimônia, como a gente consegue atrelar e trazer as pessoas para enxergarem, né, a conexão do seu trabalho no dia a dia, às vezes conectado com iniciativa, ou até mesmo quando vejo, opa, o que eu faço no meu dia a dia bate naquela métrica ali, ó, naquele resultado daquele OKR, mexe aquele ponteiro. Então eu acho que esse é um case muito bacana de algo que já apareceu inúmeras vezes no Love the Problem, muito no olhar externo, né? Mas dentro de casa se pratica também. Aí deixa eu trazer uma sombra, por exemplo, que a gente já teve. Todo mundo tem que ir nessa reunião. Todo mundo é muita gente. Não precisa todo mundo ir. Por exemplo, a pessoa está num cliente naquele dia e, mantinha um check-in de OKR e ela precisa estar no cliente. Então é um problema ela não ir? Pelo amor de Deus. Cara, eu tô fazendo algum tipo de trabalho aqui, requer minha concentração, melhor não ir nesse dia. Prefiro conversar, seja com a minha liderança direta, seja... Cara, tô focado aqui. Tem um problema eu não ir? Isso já foi uma sombra da gente, porque aquela coisa do... Tipo, todo mundo tem que ir, senão o engajamento tá baixo. Não, você já tá indo lá. E você tem como contribuir, você tem como discutir um resultado. Você quer saber de alguma coisa que de repente você poderia estar ajudando e não tá, ótimo. Se não, a regra dos 2 pés, né? Você não precisa estar aqui. Você não é obrigado a estar. Mas ele é um fórum de irradiar resultado, as principais iniciativas que está se fazendo, de pedir colaboração e ajuda. Você precisa, no mínimo, ter um conjunto de pessoas de skills ali que possa, né? Tipo, do marketing, da operação, de atendimento, de comercial. Sim, sem dúvida. Mas não precisa estar todo mundo. Isso é uma sombra. E aí, como é que a gente trata isso, por exemplo? Porque a gente já tratou isso, sabe? E a gente já precisou e até de desmistificar. Se eu não for, a Kemi, o CFC não vão estar me vendo. E aí, se eu não estiver vendo, eu posso não ser progredido. Cara, o oculto, a sombra, ela carrega as, né, incertezas e histórias mais absurdas possíveis. Por quê? Porque tá na imaginação. Imaginação é desgraça. Sabe Deus o que vai sair dali. Então... Esse é o tipo de coisa, mas requer intencionalidade de você estar olhando ali para essas nuances que estão aparecendo. E aí, esse é um negócio que eu deveria tratar ou não? Esse, por exemplo, foi um que a gente tratou de alguma forma, mais de uma vez. E outra, tem que continuar regando, porque de vez em quando rola um que, eu vim, não podia vir hoje não, mas eu vim porque é importante estar no check-in. Eu acho que a promoção da autonomia, né, é um movimento que faz com que a gente tenha condições de parar e refletir. Eu preciso estar nesse lugar, eu preciso estar nesse momento. E aí eu até acho legal de falar quando eu falo autonomia, porque também eu já ouvi algumas pessoas que têm uma conceituação meio esquisita, assim, esquisita, para não falar outra coisa, de autonomia, que é: eu vou fazer o que eu quero fazer e lasque-se o resto. E não, muito pelo contrário. Autonomia é você fazer o que você vai fazer e entender quais impactos isso causa no ecossistema que você está inserido, né? Então, eu não vou hoje no check-in, mas o que isso quer dizer? Do que eu abro mão? Para onde que eu vou? O que eu preciso fazer, né? Acho que esse é um ponto legal, que também traz junto a visibilidade e a comunicação, que foi o que a Kemi falou antes. Qual foi o maior desafio? Acho que não problema, mas o maior desafio que vocês já observaram quando tentaram trazer essa
essa cultura olhando para agilidade assim e geração de resultado? Acho que o desafio é uma boa palavra. O que vocês já puderam observar na experiência de vocês? Eu posso começar em uma, aí eu não vou falar da gente diretamente, mas é só porque esse exemplo que a gente acabou de dar, ele é muito contextual de um nível de cultura em que ninguém vai ser demitido porque foi ou deixou de ir a um check-in ou falou uma abobrinha aí, etc. Certo? Vai ter um contrato, não é sobre isso. Mas tem lugar que é. E aí como é que você vai, inclusive a pessoa tem que estar lá, cordeirinha, olhando. Então, só para... Como a gente está dando um exemplo nosso, o exemplo sempre vem contextualizado de uma cultura atual, digamos assim, né? Instalada. Tem um lugar que todo mundo tem que ir pra, sim, porque se não for... Eu só quis trazer esse parênteses primeiro aqui, caiu essa ficha pra mim, porque é o lance da fórmula de bolo, sabe? O que é agilidade? Voltando ao início do episódio, deu errado em tanto lugar. As pessoas viram Ctrl+C, Ctrl+V. E é igual aqui. Então, toda zona de patamar, digamos assim, de cultura, de lugar que você tá, todo rótulo, né? Pegar dos modelos evolutivos lá, seja do Barrett, seja do Spiral Dynamics, sempre tem uma sombra associada. Logo, você sempre tem algum chabu para resolver. Vai ter. E eles mudam. Então, nesse contexto da gente, tinha um conjunto de prós, um conjunto de contras ali. Em outros níveis, digamos assim, de patamares de cultura, talvez a gente encontre outros aspectos. Por exemplo, eu já tomei feedback, vou trazer um exemplo de cliente. Quando você fala sobre problema, não fala o nome do dono do problema. Porque as pessoas aqui acham que elas estão sendo expostas. E isso pega contra você. Mas eu não tô querendo o CPF de ninguém, entendeu? Eu não tô querendo botar na conta de ninguém. Eu tô querendo resolver o problema e hoje tá na área da pessoa X. E, cara, como essa pessoa move, sem ela a gente não vai fazer nada. Mas não pode falar o nome da pessoa. Ele não pode nem falar na área, porque falar na área e falar o nome é a mesma coisa. Não existe, né, o problema, então. Quem é o problema? De Deus? De novo? Mas é dentro de um elemento familiar. As pessoas trabalham juntas há 20 ou 30 anos. Então, quando eu tô falando familiar aqui, é porque é mesmo. As pessoas frequentam a casa uma das outras. O tempo todo final de semana. Então, assim, não é sobre CPF e CNPJ aqui. É sobre, você tá falando de um amigo de infância, é um elemento de cultura. Aí, botando o meu papel como consultor, cabe a mim me adaptar para isso, porque senão eu não vou conseguir trabalhar nesse lugar, certo? Tentando pegar aqui um pouco do gancho, né, do que a Flor trouxe um pouco, né, da questão da accountability, né, dessa responsabilização, da responsabilidade, a autonomia, né, o que ela trouxe, a questão da autonomia sempre com responsabilidade ali. Acho que a gente consegue viver, já viveu e vive até hoje alguns exemplos dos dois extremos, né? O lugar que dá certo, o que flui muito bem, também quando aparece o elemento de sombra, né? Poxa, preciso pegar tudo, eu sou responsável por tudo, e vai naquele lugar até um pouco do herói, né? Que precisa. Mas eu tenho autonomia, então eu tenho que resolver, porque eu tenho autonomia. Eu tenho que resolver, exatamente, eu tenho autonomia, aí também vou pegar aqui, né? E será que a pessoa consegue dar conta? E às vezes qual o custo disso, né? Ou no lugar de, tá bom, eu tenho autonomia, mas às vezes falta o olhar amplo daquilo ali. Mas eu tenho autonomia, mas eu tô conectando o que eu tô fazendo para a direção certa dentro da minha autonomia, né? Eu tô de fato ali olhando para o todo, para entender o que eu estou fazendo conectado à estratégia, aos objetivos, ao resultado, né? Então, acho que tem alguns aspectos do que a gente precisa olhar quando a gente está falando da questão da autonomia e responsabilidade ali, as duas coisas conectadas e juntas, né? Porque tem zona de sombra e é o aspecto da luz em qualquer coisa que a gente olhar, né? E dentro de qualquer cultura e todos os processos. Assim como dos seres humanos. Eu acho que é um pouco disso. Eu nem senti aqui quando você falou sobre pegar muita coisa. Nunca nem vi isso acontecer, imagina. Não conheço, nunca vi. Acontece na Suíça, ouvi dizer. Acontece só na Suíça. Na hora que você falou, isso acontece, é um desafio. Eu falei, entendo. Infelizmente, a gente tá caminhando pro final do episódio e eu queria fazer uma pergunta que retoma lá de onde a gente começou sobre agilidade, processos, propósito, entrega de valor, numa perspectiva de cultura. Eu queria saber de vocês o que a gente precisa ajustar, ter atenção,
trazer para dentro da cultura da organização para que a gente consiga fazer o possível para não cair no lugar de agilidade e processos, para que a gente não alimente esse discurso que acontece tanto, né, de que a agilidade não tem nada a ver, não funciona, o framework tal não funciona. Do ponto de vista cultural, o que a gente precisa fazer? O que vocês diriam que a gente precisa fazer para não cair nesse lugar? Acho que o CFC tocou em um ponto muito importante, né? É olhar os artefatos que se tem de pé, hoje se eles estão conectados de fato com o que é o real valor que está sendo entregado, quais são os propósitos das coisas que estão sendo feitas, né? O que é importante para o negócio e como isso está conectado com os valores da agilidade também, tá? Então, acho que tem um lugar de... Quais são os artefatos? Os artefatos estão apoiando para que a gente chegue nesse lugar, né? Os comportamentos também, inclusive da liderança, né? Ou se a gente está tendo ou artefato ou comportamentos que a gente está vendo que estão vindo contra o que a gente precisa em relação a agilidade real, né? Ou a gente tá, a liderança está ali só batendo, tem que botar processo, ou alguém ali, não, todo mundo tem que estar aqui na daily ou na tal cerimônia, mas tá bom, e para que essa cerimônia? Ou para que esse processo só para ter? Então eu acho que tem que ter esse olhar sempre muito criterioso e crítico sobre os artefatos que se tem, né, sobre os processos que se tem e qual a conexão que ele tem ali com o propósito, com o valor real, né, e para os clientes, para o negócio, para as pessoas. Então acho que isso acho que é um ponto importante para a gente ver essa conexão aí acontecendo para a agilidade real estar ali entregando valor e conectada com a cultura. Tem, sei lá, uns 10 anos atrás, foi a primeira vez que me perguntaram assim, CFC, é legal essa tua empresa aí e tal, porque você, ajudou a fundar, mas esse negócio vai ficar datado, né? Porque esse tema aí de usar os frameworks e tal, eu falei, para, calma, olha só, os frameworks são um meio para um fim. E aí, eu lembro que já na época a gente fez uma pergunta, o Toledo estava perto de mim também, a gente provocou assim, você conhece alguma organização nos últimos 30 anos, e pode valer agora, 2025 ainda vale, isso aqui, que tenha problema de priorização? Seja no nível estratégico, do que estratégia eu tinha que priorizar, seja no nível do que eu vou fazer hoje. Tem problema, consequentemente, de foco, tem problema de colaboração, tem problema de visibilidade, tem problema de filas. Isso é sobre agilidade ou não é? Isso é tudo sobre agilidade. Scrum, Kanban, Safe, são approaches para tentar resolver essas coisas que a gente está falando. Só que, infelizmente, boa parte das culturas, se a gente pegar sociedade, inclusive, é uma cultura de cumprir ordem, de cumprir checklist. Cara, a gente foi educado numa sociedade industrial. E não tem problema nenhum nisso. De novo, não tem cultura boa e ruim. Então, como engenheiro que sou, adoro um checklist. Porque ajuda a você saber que está andando progresso. Mas é isso? É isso? Tipo, é isso que vai resolver? Então, agilidade, e esse aqui é um feedback forte para agilistas, né, certo? Inclusive, a comunidade ágil, ela se reduziu a rodador de processo, a tocador de cerimônia, a fazer o meio e achar que isso vai ser o fim. Se a gente voltar um pouquinho na história, CMM da vida e modelos de avaliação já caíram, PMBOKs da vida, e vamos voltar para trás. Por quê? Porque é a coisa da bala de prata que vai resolver, mas vamos voltar no problema. O que eu quero e a gente tem usado muito isso aqui na Nauer, né? O que eu quero? Num ciclo mais curto possível, o que você gerou de resultado? Pô, beleza, os resultados não vieram dentro daquelas coisas que estão combinadas, mas a gente aprendeu alguma coisa, porque a gente entregou coisas nesse último mês, nesses últimos 15 dias. Não veio nem resultado, nem aprendizado. Vamos trazer os problemas para a mesa? As pessoas estavam trabalhando nos últimos 15 dias, 30 dias. O que aconteceu? Porque a gente não conseguiu nem gerar resultado nem aprendizado. Se não veio nenhum desses três num ciclo de 30 dias, ou tem um monte de gargalo que você não está vendo, e isso deveria estar nos problemas, é um problema de visibilidade, ou a gente tentou fazer coisa demais, é um problema de priorização, mas tem algum problema que a gente deveria estar cavando e talvez não esteja consciente ainda. Beleza. Isso é ou não é sobre agilidade? Mas talvez não seja sobre o seu framework favorito. E eu acho que esse é o grande ponto. Enquanto a gente para discutir agilidade sobre uma premissa de ferramental ágil, a discussão já nasceu morta. E essa é a mesma ladainha dos últimos 15 anos, pelo menos. Tipo, desde 2010, antes até. Eu comecei com agilidade em 2003. Swing Programming, lá de trás, Dev, e não sabia o que era isso, certo? Mas desde 2009 a 2010, a ladainha é a mesma. É a pessoa escolhendo qual é a ferramenta ágil da vez, e ao invés de ser para como que essa ferramenta traga approaches novos para resolver um problema, é sobre, instalá-la e eu sou um Kanban trainer.
Eu adoro elementos de Kanban. E por isso eu vou ser um xiita de Kanban, porra. Por quê? Porque tem gente que não consegue fazer uma gestão visual super detalhada, não tem esse tipo de cultura de transparência. Falou aqui, expor as coisas, vai se sentir exposto. A gente tem que trabalhar a visibilidade de outro jeito. E daí? Dá pra fazer. Vou estar usando o sistema Kanban, não vou estar usando o quadro Kanban, por exemplo. Se a gente trazer só aqui para a ótica de Kanban. Mas a discussão não fica nesse nível, sabe? Muitas vezes a discussão é bem mais rasa do que isso. Então, acho que esse é o grande problema. Eu vejo, de um lado, a necessidade, então, pensando aqui, né, no que precisa ser feito, prestar atenção, a necessidade da clareza do porquê que a gente está fazendo o que está fazendo, como você falou, mas um ponto muito interessante também que a Kemi trouxe, que é a cultura viabilizando que isso de fato aconteça através de artefatos, enfim, da liderança. Eu acho que são duas coisas que se complementam e de fato fazem com que isso... a gente não caia na cilada, né? Que é a cilada bino dos processos e cerimônias ágeis e coisas do tipo. Gente, eu queria agradecer a participação de vocês. Eu tenho certeza que ainda rende outros papos. A gente foi se aprofundando e entrando por alguns caminhos aqui. Acho que vale a pena a gente falar mais sobre isso. Mas muito obrigada e queria deixar o espaço aqui para vocês mandarem um recadinho do coração para quem tá ouvindo a gente, ou para aqueles que falam, puta, pode crer, agilidade é ótimo, eu entendo por que eu tô fazendo isso e isso realmente faz sentido para mim, até para as pessoas que estão meio descrente, meio em dúvida se isso funciona, não funciona, se é de comer ou de passar no cabelo. Então, deixo aí um momento pro recadinho do coração de vocês e mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que uma frase muito boa que o CFC falou, algo muito parecido, né, é que a agilidade é um meio, não é um fim, e eu acho que isso se aplica para os dois públicos, né, ali o que tá, agilidade, ótimo, você tem clareza do fim que você quer chegar com o objetivo, pega a agilidade, tá na sua mão e vai, vê onde dá para aplicar bem, né, ela pode ser uma ferramenta extremamente útil para você chegar nesse objetivo, tendo clareza desse fim que você quer chegar naquele, não sei, vem conhecer mais, né, pode ser um excelente meio para você chegar nos objetivos que você quer chegar, acho que dá para a mesma frase se aplicar para os dois públicos aí. É isso, e eu agradecer. Obrigado, galera. Você que está escutando aqui até o final. E, de novo, deixa eu só reforçar uma coisa que eu falei. Não tem cultura boa e cultura ruim. Tem cultura que a gente se identifica e que a gente não se identifica, né? Enquanto a discussão for sobre mas o mindset dele não é o correto para ser ágil, e essa é uma reflexão, acho que é uma provocação final para deixar. Quantas vezes a gente ouviu isso, sabe? Sim, para você ser mais ágil, naturalmente um mindset, um conjunto de práticas culturais vai ajudar. Não deixa de ser verdade isso. Mas sobre o julgamento de ser ou não ser ágil baseado nisso, talvez a agilidade que se tenha naquele lugar, por exemplo, estou na P&D de uma indústria e eu consigo inovar, a cada 9 meses nasce um produto novo. Tá ótimo, já é líder de mercado assim. Para que vai falar de maior agilidade do que se já tem ali, se não precisa? Virou só uma modinha mesmo, nesse caso. E eu acho que esse é um pouco do ponto, né? Tem várias vezes que você já está rodando tão bem um processo que é só azeitar o que tem hoje. A agilidade já sou ágil, só, e não usou nada do que talvez esteja na moda. De novo, é a gente medindo com a nossa régua de cultura um determinado conjunto de elementos que está ali, sem alinhar o problema. Então, obrigado, Flor, por isso. Obrigada pelo convite, Flor. Passou muito rápido, gente. Obrigada e até a próxima. Tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.